As crianças brincam e se divertem nesse local que parece uma escola, porém é totalmente isolado do resto do mundo. Mas ainda assim, o local é lindo como um paraíso cheio de tomates. Uma das crianças, um garoto chamado Taraô, está doente, enquanto lá de cima, uma garota chamada Mimihime olha para o teto como se quisesse sair desse lugar fechado. Vemos que ela é super inteligente, pois adivinhou que hoje teria prova. O professor é um robô, por algum motivo. Fora da sala de aula, outra criança está desenhando um peixe com vários braços. A garota do cabelão preto, super sedoso, pergunta se ele já viu um peixe assim antes, mas o desenhista responde que não. Ele havia acabado de inventar essa criatura. Será que é verdade? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Ele promete dar o desenho para a garota quando terminar. Voltando à sala de aula, os alunos faziam a prova nesses iPads lindos. Que invejinha. Uma outra garota recebe uma mensagem estranha dizendo: "Você gostaria de ir para o lado de fora? Sim ou não?" Enquanto isso, nós aqui vemos o que tem fora daquele local, um mundo apocalíptico completamente destruído, e os nossos protagonistas, esses dois jovens, caminham sobre o que restou desse mundo em busca de comida. O nome do garoto é Maru, e ele chama a garota de Mana, como se fosse sua irmã. Eles invadem uma casa abandonada, mas tudo que encontram é papel higiênico, perfeito para a garota que estava apertada. Mas como o banheiro não tinha porta, Haru acaba vendo ela fazendo as necessidades. Na casa não tinha comida, somente um casal que acabou morrendo de fome. É triste. Eles se foram, mas deram as mãos até os últimos momentos. Eles encontram uma casa que era de uma família mais rica e com um pouco de comida, mas a garota estraga a comida toda por não saber cozinhar. À noite, a garota observa a foto de duas pessoas e Maru pergunta se algum deles é seu namorado, mas ela diz que um deles é só um amigo e outro é alguém que ela ainda não sabe o nome. E se ela encontrar eles no caminho enquanto leva Maru ao seu destino, seria como matar dois coelhos com uma cajadada só. Naquela noite, em uma pousada chamada Hassou, tem um pássaro monstruoso gigante sobrevoando o local. No dia seguinte, eles encontram um bando de homens desesperados por uma mulher. A garota tenta dar um migué dizendo que é um garoto, mas eles não acreditam. Então ela puxa uma arma bem esquisita. Os caras começam a arregar, mas um deles percebe que ela é falsa. Então a garota diz: "Sebo nas canelas, Maru." Mas dois caras avançam pra cima dele, e ele luta contra os dois ao mesmo tempo de boas, como se não fosse nada. É como se ele fosse o protagonista, né? Enfim, sem opção, a garota dispara do nada um raio laser vindo da arma, que derrete e derruba um poste. Os caras se rendem, e logo os dois perguntam se eles não ouviram falar de um lugar chamado Paraíso. A maioria diz que seria impossível isso existir após uma tal calamidade que aconteceu nesse mundo, mas um deles diz que já ouviu falar sobre um local chamado Paraíso dos Tomates. Antes de ir embora, a garota conseguiu carregar a arma com 4 tiros, mas Maru manda ela não confiar muito nisso, pois a arma pode chegar a falhar na hora que eles mais precisarem. Logo eles continuam em direção ao tal Paraíso dos Tomates, mas tirando onda, achando que esse local não poderia ser real. Enquanto isso, voltamos à escola cheia de crianças, que tem vários tomates bonitos e suculentos. A garota que recebeu a mensagem pergunta como Mimihime sabia que tinha prova hoje. Ela responde que não tem certeza, pois foi só um pressentimento. A garota se chama Tokyo, e ela se parece um pouco com o Maru, né? Não, imagina, deve ser coisa da minha cabeça. Continuando, uma das crianças tem altos reflexos e consegue pular de uma distância bem alta também, por algum motivo. Mimihime pergunta para Tokyo como ela acha que é o lado de fora desse muro. Porém, Tokyo achava que não tinha nada depois disso, além de um grande vazio. Mas Mimihime sempre sentiu que tinha algo além do muro, e ultimamente ela tem imaginado melhor as coisas. E sempre que ela pensa nisso, 2 pessoas do lado de fora vinham ajudá-la. E uma dessas pessoas é idêntica a você, Tokyo. A garota não parou de pensar nisso e naquela noite foi até o jardim. 3 adultos aparecem e Tokyo pergunta à diretora desse lugar se existe algo do lado de fora. E ela revela que sim. Nós voltamos para os 2 jovens sobreviventes. Maru tem 15 anos e a garota tem 20. Eles encontram a tal pousada Hassou. Como é muito barato, a garota entrega pilhas para a dona, que é uma coisa rara nos dias de hoje, e pergunta se Robin Inazaki, o cabeludão da foto, não havia passado por ali. A dona diz que não. Quanto ao outro, a garota não sabe o nome dele ainda, mas todos o chamavam de doutor. Ela também não sabe nada sobre o tal paraíso. Enquanto Maru vai curtir nas águas termais, a garota vai checar se o espelho está bem beijável, digamos assim. Mais tarde, a garota nota que a dona tem um 38 no seu quarto. Ela diz que é para um certo monstro que aparece todas as noites, e é melhor eles não saírem do quarto. Maru chama o monstro de Hiruko e a garota de comedor de homens, e diz que eles conseguem acabar com a criatura de vez. Durante o jantar, ela acha que algo em sexto lugar poderia acontecer entre os dois, mas a garota explica
explica que Haru é um malucão que gosta de chamar ela de mana, mas eles não são parentes e também não são namorados. Ainda não, né, minha querida, porque o tio aqui tá shippando vocês. E muito, hein? Continuando. Diz que ela veio de Tóquio e só foi contratada para ser guarda-costas dele, então não sente nada além disso pelo garoto. Haru ficou emburrado com isso e deixou o futon deles bem separados naquela noite. A garota acaba adormecendo, mas percebe que tem algo errado, pois ela estava mais cansada do que o normal. Ao mesmo tempo, a dona da pousada está preparando o 38 e o pássaro monstruoso aparece em sua janela. Voltamos para a cena das crianças, onde a diretora termina sua frase dizendo que o lado de fora é um mundo podre, é um inferno, onde há monstros terríveis. No dia seguinte, Tokyo contou tudo para Tarao. Ele disse que é bem óbvio que existia um lado de fora, afinal eles não sabem o que acontece na misteriosa sala dos professores, nem de onde vem a comida ou o que tem dentro dos tubos de ventilação. Tarao só não entende por que Mimihime iria querer ir para o lado de fora e pergunta se Tokyo gosta dela. Ela fala que sim, o que o deixa meio chateado. Logo sua doença começa a piorar. Ainda no jardim, Tokyo encontra duas garotas fazendo atividades interessantes. Nesse momento, Kyukyu aparece, se gabando do desenho que acabou de ganhar de Kona. Quando Tokyo tenta pegar, vemos que Kyukyu também tem a habilidade de um super-humano, podendo pular muito alto e colar na árvore igual o Homem-Aranha. No caso, o Garota-Aranha, né? A situação deixou Tokyo furiosa e ela vai tirar satisfação com Kona, jogando Mimihime no chão, a coitada. Ela não fez nada, tadinha. Tava só sentada ali do lado dele. Kona se desculpa e promete que o próximo desenho será para ela. O stalker da escola está sempre observando Mimihime. Do nada, ao sair do banho, ele recebe uma mensagem da garota também no banho. Uma foto reveladora que eu não posso mostrar. Mano, será que foi ela mesmo que resolveu mandar isso pro crush? Sei não, hein? Essa história tá meio suspeita. Nós voltamos para a pousada, onde a garota percebe que o comedor de homens estava na janela de seu quarto. Ela logo acorda Haru e diz que a dona da pousada colocou algum remédio na comida para fazer eles adormecerem. E começam a enfrentar a criatura contra a vontade da mulher. Seus chicotes são tão fortes que seria morte instantânea caso eles se aproximassem. Então a única opção é sebo nas canelas, até que eles encontram uma boa posição para acertá-lo. Porém a dona da pousada implora que eles parem e revela que a criatura é na verdade o seu filho Yuto, que segundo ela, ao ser comido, se tornou a própria criatura. A garota entendeu que a mulher os botou para dormir, somente para proteger o comedor de homens. Ela diz que quase foi comida por um, e por isso sabe bem que é impossível alguém controlar o corpo deles. Mesmo assim, a mulher continua insistindo que ele ainda é seu filho, e até já havia salvado várias vezes. A garota então resolve confiar nela, e diz que eles vão deixar ele viver. A mulher fica muito feliz, mas quando baixa a guarda, o Hiroko a corta em 3 pedaços, e a devora diante dos olhos de nossos heróis. A garota reparou bem como o chicote da criatura funciona. Isso deixa Maru furioso, mas logo ele vê que ela estava chorando vendo aquela cena terrível. Porém, se ela não se conter, eles não vão conseguir sobreviver nesse mundo. Haru então enxuga a lágrima da garota e parte para cima da criatura. No momento em que ele consegue encostar sua mão nele, a batalha acaba, pois com sua habilidade especial misteriosa, uma aura entra dentro do corpo do Hiroko e esmaga o seu coração. Eles continuam sua busca pelo paraíso dos tomates, mas deixam as pilhas para trás. Afinal, aquilo foi um presente para a dona. Eles começam a velejar por uma cidade submersa, mas logo aceleram, se cagando de medo dos crocodilos. De volta às crianças da escola, uma delas faz um experimento com os robôs, mas acaba caindo de uma grande altura, porém se levanta com poucos ferimentos. Mimihime ficou com medo e acaba se abraçando com Shiro. O nosso stalker é um garoto de cultura, que ficou com o nariz sangrando. Mimihime diz a Tokyo que tem o pressentimento que outra coisa está para cair. Nem me pergunte o que isso significa, viu? De volta aos sobreviventes, Maru explica que tem alguém com o rosto igual ao dele nesse lugar chamado Paraíso. Tipo a Tokyo, sei lá, né? E ele precisa aplicar essa injeção nele. Isso é tudo que ele sabe. Maru pergunta se a Mikura não disse alguma coisa além disso, já que a garota foi a última a vê-la antes de morrer. Mikura, com uma doença misteriosa, entrega aquela pistola laser para a garota e pede que ela proteja o Maru e leve ele até o paraíso. Eles aparentemente encontraram o local errado, pois é somente uma fazenda pacífica. Até que um dos moradores reconhece a garota e a chama de Kiriko Takehaya, uma famosa corredora de kart elétrico que desapareceu há 5 anos por ter perdido seu irmão em uma corrida e enlouquecido. Ela nega tudo. Maru vê a foto e fica confuso, pois somente a cor do seu cabelo é diferente. Eles encontram uma pista. O mesmo símbolo que tem na arma laser estava em uma caixa de suprimentos que veio de Tóquio. Durante a noite, Maru do nada diz: "Mana, esquece esse paraíso. Meu paraíso é você. Bora deixar isso pra lá e morar juntos nessa fazendinha com a galera do bem."
eu gosto de tu, chegue cá. Mas logo a garota revela algo bem inesperado, que o seu corpo é de mulher, mas a sua mente é de homem. Ou seja, esse tempo todo ela era um garoto. Será que acabou o chip? Comentem aí embaixo, o que vocês acham? E nós cortamos para o passado dela, 5 anos atrás, em um local chamado Portão do Trovão. Naquela época, fazia 10 anos que a calamidade aconteceu, ou seja, esse evento misterioso provavelmente devastou toda a humanidade há 15 anos atrás. E naquele tempo, eles ganhavam a vida com corridas de kart elétrico. Kiriko Takehaya era a melhor corredora, e enquanto seu irmão, Haruki Takehaya, arrumava briga com os marginais, Robin Inazaki aparece para salvar ele, dando uma surra em geral e fazendo Haruki se tornar seu maior fã. Naquele dia, Robin também lhe deu a sua jaqueta de presente. O doutor sem nome também morava na mesma comunidade com eles, e apesar de ser um homem que ficava mais na dele, Kiriko gostava muito do doutor por algum motivo. Mas um dos amigos de Haruki avisa que o doutor estava supostamente estudando os comedores de homens e fazendo experimentos humanos. E o melhor seria que a sua irmã se afastasse dele, pelo menos enquanto Robin investiga o caso. Durante a noite, a sua irmã ia se deitar junto dele por causa do frio. Super normal, né? Na mesma noite, um comedor de homens foi avistado, e Haruki foi ajudar, querendo impressionar o Robin, mas acabou somente o irritando, pois há 10 anos atrás, Robin tinha uma irmã da mesma idade de Haruki, porém acabou perdendo ela quando aconteceu a calamidade, por isso ele quer proteger as crianças da comunidade a qualquer custo. Uma semana depois, chegou o dia mais terrível da vida desses irmãos. Durante uma corrida, Haruki avista um comedor de homens, e resolve enfrentá-lo sozinho. Suas flechas não fazem efeito, então ele tenta ir para cima dele com uma faca, mas acaba sendo capturado. Kiriko se depara com a situação e manda pararem a corrida. O que ela não esperava era encontrar seu irmão na boca da criatura. Logo ela o atropela e puxa seu irmão de sua boca, mas ela chora e entra em desespero, vendo que só havia sobrado metade de seu corpo. Haruki, em seus últimos suspiros, vê a vida passar diante dos seus olhos. Foi uma vida cheia de dificuldades ao lado de sua irmã, mas foi maravilhosa ao mesmo tempo. Porém, algo inesperado acontece. Haruki havia acordado numa cama de hospital. Era como se fosse um milagre, mas esse milagre custou muito caro. Custou a vida da pessoa que ele mais amava nesse mundo, pois o seu corpo estava diferente. Quando ele tenta falar com os médicos, uma voz feminina sai de sua boca. Quando ele se olha no espelho, fica apavorado, pois percebe que sua mente foi transferida para o corpo de sua irmã. Todos acham que ele é a Kiriko, mas Haruki e o doutor sem nome que havia feito essa operação são os únicos que sabem a verdade. Haruki pergunta onde ele está, mas os outros informam que após realizar o tratamento, o doutor foi embora da cidade. 4 meses se passaram para ele se recuperar. Haruki então vai em busca de Robin, mas descobre que todos acreditam que ele esteja morto, pois acabou investigando uns desaparecimentos que ocorriam na área e em pouco tempo ele também desapareceu. O orfanato e todos seus amigos também se mudaram por causa dos desaparecimentos. Mesmo sozinho e sem esperanças, Haruki percebe que não existem provas de que Robin realmente esteja morto, e desde então ele esteve sozinho por 4 anos em busca de respostas sobre Robin e o doutor, até que ele conheceu Haru e foi contratado como seu guarda-costas. E essa é a história de Haruki Takehaya e como ele se tornou um garoto vivendo no corpo de uma garota, no corpo da própria irmã. Haru ficou desolado ao saber disso, mas Haruki o consola, dizendo que ele ainda vai encontrar a pessoa certa. Nem vem que eu ainda shippo vocês dois, hein? Do nada, o navio entra em alerta e um comedor de homens na forma de um peixe com vários braços aparece, igual aquele desenho que Konan fez lá na escola durante o episódio 1. Que coincidência, não? De volta à escola, Konan agora desenhou um bebê um pouco bizarro e Kyukyu conta para Tokyo que já viu um bebê de verdade e eles não têm rosto, e pergunta se ela quer ver também. Kyukyu é tipo Homem-Aranha escalando paredes e dando pulos igual uma garota sapo. Facilmente ela consegue chegar nos tubos de ventilação misteriosos. Tokyo não consegue fazer nada daquilo, mas usa uma estratégia para chegar até lá em cima. Estranhamente, eles são invisíveis para as câmeras, diferente de todas as outras crianças. De volta ao navio, o peixe comedor de homens escala paredes igual às crianças. Que interessante, não é? E eles atraem a criatura para um local cheio de ervas do Rio de Janeiro. Essas ervas sugaram toda a água, tornando o Hiroko um pobre peixe fora d'água e bem fácil de eliminar. De volta à escola, Tokyo e Kyukyu encontram os bebês sem rosto, que são um pouco bizarros também, mas logo um alerta toca avisando que intrusos foram detectados no santuário.
Os adultos vasculham todas as áreas, mas novamente aqueles dois são invisíveis para as câmeras. Eles escapam, mas Tokyo acaba deixando uma marca de sapato na parede, e um dos bebês sem rosto acaba aprendendo o nome de Tokyo. Enquanto isso, a diretora conversa com Mina, que é essa robô gigante, dizendo que toda essa escola seria como parte do seu corpo. Mesmo assim, ela não sabe nada sobre o intruso. Mano, já imaginou? A diretora da sua escola tendo um segredo desses guardado bem debaixo do seu nariz? Medonho demais. Enquanto isso, Shiro está quase chorando, pois perdeu a foto dos sonhos que recebeu de Mimihime. Quando acaba a aula, ele já vai com coragem e puxa a garota para conversar em uma sala escondida. Mas ela não se lembra de ter mandado nenhuma foto e quer saber que tipo de foto era. Mas ele muda de assunto. Bem, nem tanto, dizendo que sempre que vê a garota ele tem desejos indomáveis. Ela quer que ele explique melhor. Ele então pede para conversar melhor com ela, no quarto. E a conversa fica bem mais anime que começa com H. Tokyo acaba ouvindo toda a conversa e ficando com sentimentos confusos. Então ela vai visitar Tarao e pede que ele melhore logo para eles voltarem a brincar juntos. Do nada, o garoto tenta beijá-la e ela sai correndo. Kona vai consolar a garota e ela diz que tá todo mundo ficando estranho e isso a deixa bem assustada. Kona diz que então não precisa ter medo, pois é natural se apaixonar por alguém. E um dia ela também vai querer Sugoi Desu alguém e Sugoi Dekai por alguém. Tokyo então diz que gostaria que fosse ele, revelando seus sentimentos para Kona, e ele também quer que seja ela. Tokyo vai dormir toda feliz aquela noite, mas chega um aviso só para ela de que o estado de saúde do Tarao piorou, e nós vemos que sua doença é bem parecida com a de Mikura na história dos dois jovens. Tarao se desculpa com Tokyo, ele avisa que não vai melhorar, e suas últimas palavras são: Tokyo, você precisa fugir, esse lugar é perigoso. De volta aos garotos, Maru está de mau humor, enquanto joga um RPG japonês. Ele pergunta aos delinquentes se eles já se apaixonaram por uma garota que era na verdade um garoto, e logo começa a dar uma surra em geral, e Haruki já chega na voadora, logo eles saem correndo. Maru começa a contar sobre o seu passado, do nada, tá ligado? Foi mal, estraguei o clima aqui. Vemos que quando tinha 5 anos ele era extremamente parecido com Tokyo, e desde pequeno passava frio e fome junto de outros garotos, pelo menos até se juntarem a uma gangue. Foi nesse momento que Mikura apareceu do nada e lhe ensinou a matar os Hirokos, que era como ela chamava os comedores de homens, e que também somente ele é capaz de fazer isso, tocando neles com a sua mão. Por isso que ele deve chegar até o paraíso. Haruki deixou Maru no apartamento e acabou descobrindo informações sobre um velho inimigo, o Ministério da Reconstrução. Mano, parece coisa de rico, de política, sei lá. Enfim, segundo Robin, eles eram um grupo que abduzia pessoas habilidosas para reconstruir a civilização do passado. Quando Haruki volta, a porta estava aberta e ele fica desesperado ao ver que poderia ter ficado sozinho nesse mundo novamente. Mas Maru só estava na outra porta se aliviando, lendo umas revistas interessantes. E Haruki entende bem disso, já que ele é um garoto, mas acaba chorando e pede que nunca mais ele o assuste desse jeito. Maru então o abraça, mas Haruki sentiu alguma coisa bem cutucante na situação. E mano, esse anime é um yaoi disfarçado que tá me fazendo chipar esses dois, não é não? Ah, eu já não sei mais de nada. Só que o Haruka daria um bom personagem nessa história. Maru leu um jornal que dizia que antes da calamidade acontecer, os humanos fizeram robôs para facilitar a vida. Porém, acabaram ficando com medo deles terem criado vida própria e estarem os monitorando. Mas no final, os humanos ficaram sem nada para fazer, e é eles quem monitoravam uns aos outros. Parece tipo a escola das crianças, né? Com aquelas câmeras, tem a tal robomina. Mano, esse anime me deixa confuso. Enfim, e os humanos começaram a matar uns aos outros. Essa é a teoria da guerra da calamidade, que Haruki acredita ser falsa. E ele já fica imaginando se existe um lugar em que a civilização já foi reconstruída, ou se isso ficou tudo no passado. E nós voltamos para a escola, onde um professor descobriu a marca de sapato deixada por Tokyo, e começa a investigar as crianças. Quando Tarao era sadio, ele era super forte, e após a sua morte naquela noite, vemos que os adultos o chamavam de Teen número 17. Todos receberam a notícia com tristeza, e Tokyo pergunta para Kona se Asura teve a mesma doença. Isso o deixa abalado, e ele mente dizendo que sim. Os adultos revelam pra gente que Asura havia tirado a própria vida, por ter nascido com um corpo que não suportava a própria mente, e a culpa deste grande pecado é toda deles. Descobrimos também que o corpo das crianças deveria ser imune a todas as doenças, e a diretora ordena que encontrem a cura, pois a data do dia fatídico não pode ser alterada.
Tokyo está passando mal e ela se pergunta se também está doente. De volta aos garotos, alguém aparece batendo com força na porta do apartamento deles. Mano, será que é porque eles ainda não deram like no vídeo e se inscreveram? Sei não, viu? Foi mal aí. Continuando, era só um malucão que tava no navio com eles, pedindo guarda-costas para chegar até a Ordem Imortal, um local que tem um médico capaz de deixar alguém vivo para sempre. Haruki logo mostra a foto do doutor, mas o malucão não tem como ter certeza. Ele tinha restos de monstros na sua bolsa e acredita no rumor de que se alguém transplantar parte de um Hiroku para um ser humano, o mesmo se tornaria poderoso e imortal. Parecido com as crianças da escola, né não? Eu digo, enfim, no final eles acabam indo sem o cara, pois seus restos de criatura estragaram. De volta à escola, os adultos perceberam que algo muito estranho aconteceu com um dos bebês sem rosto. E de volta aos sobreviventes, mano, esse anime muda de lugar toda hora. Uma garota dona de uma pousada lhes dá a informação que eles precisavam, e depois dela muito chorar, eles acabam deixando suas coisas lá para passarem a noite quando voltarem. Isso se eles voltarem, né? Porque coisas bizarras estão para acontecer. Ao chegarem em uma entrada subterrânea, eles acabam encontrando duas pessoas que já tinham ido dessa para uma melhor, e um ursão gigante e monstruoso começa a persegui-los. Haruki dá 2 tiros para derrubar uma pilastra em cima dele, o deixando desacordado e fica lá se achando, dando uma oportunidade de ouro para Maru usar seu mergulho fatal, baita nome cringe que ele inventou. E não adiantou de nada, porque não é um Hiroku, era literalmente um animal selvagem comum. Eles acabam subindo em um local muito alto, e Haruki comete uma burrada derrubando a pilha que carregaria a arma laser. Maru não quer descer para pegar, mas quando Haruki diz que deixaria ele encostar em seu Sugoi Dekai, o maluco pula lá de cima sem dó. Haruki arma um grande plano para acabar com o urso, mas diz que se na hora H o tiro não sair, ele fuja para bem longe enquanto ele distrai a criatura. Foi por pouco, mas a arma disparou e a batalha acabou. Maru não havia fugido, ele estava bem ali com uma pedrona pronta para meter na cabeça do bicho caso o plano falhasse. O nome da dona da pousada é Totori. Ai, sublema de ateliê, Totori, belo jogo. Digo, enfim, na hora de dormir, Maru quer a sua recompensa, e ele fica parecendo um vilãozão preparando seu plano maligno. Haruki tenta disfarçar, mas ele, tô nem aí. Chegue, chegue! Totori chega para interromper a brincadeira, levando Maru para outro quarto, e lá ela tenta brincar no lugar de Haruki. A brincadeira se chama Sugoi Dekai. Quando Maru toca, algo estranho acontece. Sua habilidade ativa e ele quase acaba finalizando sua vida, assim como faz com os Hirokus. De volta à escola, o robô diz que Tokyo está saudável, mas enquanto ela tenta relaxar, acaba tendo um pesadelo com Asura. O garoto que já foi para uma melhor tinha a cabeça de um alienígena. De volta aos garotos, antes de partir, Haruki convida Totori para se juntar a eles, mas ela rejeita. Voltando para a escola, durante a noite, os humanos monitoram as crianças novamente. É bizarro como Tokyo se levanta para ir até o quarto de Kona, mas a câmera mostra que ambos continuam dormindo. É como se os próprios robôs estivessem criando uma conspiração em segredo, escondendo o que as crianças estão fazendo. Enquanto isso, o professor descobre pelo sapato de que foi Tokyo o intruso da sala dos bebês, e se pergunta como ele fez isso sem as câmeras notarem. Kona diz que gostava de Asura, mas o amor que sente por Tokyo é diferente. De volta aos sobreviventes, eles estão em busca de dinheiro, então viajam carregando uma placa dizendo: "Nós matamos comedores de homens". Um grupo de pessoas suspeitas avista eles e resolvem falar com o Dr. Usami, que tem uma voz de vilãozão. Logo ele pede que traga esses dois até ele. Porém, outro grupo suspeito leva eles primeiro. Um grupo chamado Livil Man. Eles são contra os métodos da Ordem Imortal, e a líder se chama Mizuhashi. Eles não reconhecem a foto do doutor sem nome, e dizem que o Dr. Usami é outra pessoa. Esse doutor amputou sua perna e colocou uma perna de metal. Ele é obcecado por experimentos humanos, pois antes da calamidade, acredita-se que era possível transferir seu cérebro para um robô, se tornando assim um ser imortal. Mizuhashi diz que quem quiser fazer isso, que faça, mas ela viu a cruel realidade. Algo terrível. O grande segredo desse doutor. Por trás de uma cortina, tinha um ser humano com o corpo deformado, sobrevivendo à base de máquinas, cheia de dores e sofrimentos inimagináveis. Quando ela viu, pediu que, por favor, me deixe morrer. Sendo assim, o grupo pede a ajuda deles para que possam eliminar o comedor de homens que a organização guarda no porão do prédio. Eles aceitam e no dia seguinte, ao chegar no porão, encontram vários Hirokus adormecidos. Haruki encontra um gigante, mas ele desperta, e vários pequenos começam a sair das paredes e do chão. Eles facilmente o deixam cercado, e quando ele olha para trás, Maru já estava caído. O gigante assustador acorda e Haruki dispara o raio laser, mas não tem nenhum efeito. Ele começa a devorá-lo de forma brutal. Haruki perde seus braços e seus pés. Sem esperanças, ele chora e diz: "Robin, me salve, por favor". Ele fecha os olhos e sim, sobrinho, o vídeo de hoje acaba por aqui. Mas até ter continuação
continuação, assista esse vídeo que eu preparei só para você. Eu aposto que você vai se surpreender com essa história. Enfim, eu conto com teu like e a tua inscrição para receber de graça os próximos vídeos e eu poder aumentar ainda mais a qualidade para você. Meta de 1000 likes para ter continuação desse anime. Que o JG ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Bom anime para vocês.